Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero dar uma atenção maior, uma ênfase maior para o versículo de número 42. Mas eu quero começar a leitura a partir do versículo 37. Vamos começar do 37, mas já previno os irmãos que a nossa ênfase maior será no versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouçam o que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Amém. Podeis sentar. Lendo esses textos, especialmente o versículo de número 42, eu não sei se alguma vez você já teve a curiosidade de se questionar, de se perguntar qual o segredo da igreja primitiva. Qual era o segredo da igreja primitiva? Uma igreja que se torna referência ao longo dos séculos e dos milênios. Vejam, o texto que nós acabamos de ler nos remete a um período da história da igreja que ainda estava no seu nascedouro, lá no primeiro século, há mais de 2.000 anos antes de nós. E a história desta igreja varou décadas, séculos e milênios, e chega até nós hoje, no Brasil, no ambiente pós-moderno, no século 21, no ano de 2025, neste lado ocidental do mundo, como uma referência de uma igreja que nós poderíamos até afirmar aqui hoje à noite, dizer, uma igreja segundo o coração de Deus. Qual o segredo desta igreja, que viveu 2.000 anos antes de nós, num tempo absolutamente diferente do nosso, num lugar absurdamente distante do nosso? Nós estamos distante desta igreja aqui, geograficamente falando, temporalmente falando, uma igreja 2.000 anos, mais de 2.000 anos antes de nós, que viveu num mundo que não conheceu luz elétrica, que não tinha aparelhagem de som, uma igreja que não conheceu o mundo cibernético, internet, não existia internet, televisão, rádio, ônibus, carro, avião, os meios de transporte dos mais sofisticados possíveis que nós conhecemos nesse tempo pós-moderno, que viveu num mundo absolutamente desconexo de toda essa descoberta científica e tecnológica que nós vivemos hoje. Contudo, a despeito
da precariedade do mundo que essa igreja viveu há mais de 2000 anos antes de nós, com todos os desafios e as dificuldades que esta igreja enfrentou. Além do mais, perseguições. Era uma igreja que foi perseguida, inclusive, pela religião vigente da época, poderíamos chamar assim, o judaísmo. Judeus, principalmente aqueles que eram da ala dos saduceus, dos fariseus, os fariseus que eram muito sectários, exigentes com os códigos, com as leis, com a moral, perseguiu essa igreja. Saulo se destaca como um dos principais perseguidores, um dos que mais fez mal aos santos de Jerusalém, entre os capítulos, final do capítulo 7 de Atos e o capítulo 8 até o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Essa igreja debaixo de luta, de ameaça, de perseguição, de rejeição, de retaliação. Contudo, essa igreja cresceu de tal modo, isso me chama a atenção, ela cresce numericamente, mas não só cresce numericamente, ela cresce em qualidade, ela cresce espiritualmente. E essa igreja consegue em 50 anos, vejam bem, em 50 anos ela consegue pregar o evangelho para o mundo inteiro conhecido daquela época. Atos dos Apóstolos chega ao ponto de dizer: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. Qual o segredo dessa igreja? Que começa com aquele grupo de homens e mulheres que estão orando no cenáculo em Jerusalém. Vocês conhecem muito bem essa passagem do evangelho. Eu digo evangelho porque Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, mas Atos dos Apóstolos é considerado o primeiro livro de história da igreja, e nós temos nesse relato histórico, no livro de Atos dos Apóstolos, que esse grupo de homens e mulheres era um grupo aproximado de 120 pessoas, segundo Atos capítulo 1, versículo 15, um grupo aproximado de 120 pessoas, orando no cenáculo, quando de repente foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 2 diz que quando se cumpriu o Pentecostes, o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos num só lugar, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali nós temos basicamente, o nascedouro da igreja. É bem verdade que a igreja é antes dos séculos, antes da fundação do mundo, antes que Deus dissesse haja luz. Primeiro ele disse haja cruz, e lá na eternidade passada, antes que Deus lançasse os fundamentos do universo, já estava no seu coração, Paulo escreve isso na carta aos Efésios, o grande propósito de fazer a sua igreja nascer. A igreja de Jesus é a organização mais célebre, é a organização mais nobre, é a organização mais maravilhosa, mais gloriosa, mais extraordinária, porque a igreja de Jesus é a única organização no mundo que nasceu no coração de Deus antes da eternidade. Então nós cremos nisso, mas nós afirmamos que a igreja nasceu no Calvário, foi inaugurada em Pentecostes. Historicamente falando, nós afirmamos, do ponto de vista histórico, que ela nasce no Calvário, é inaugurada em Pentecostes, com o advento do Espírito Santo, que é derramado sobre todos. Todos são cheios do Espírito Santo, de tal modo que eles pararam a cidade inteira de Jerusalém. A cidade foi tomada pelo barulho, pelo estrondo que se ouviu, de homens e mulheres tomados pelo poder do Espírito Santo, falando noutras línguas,
capítulo 2, versículo 5 diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E isso aqui é um tanto quanto interessante e curioso, porque o grande milagre de Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu nada. Nós pentecostais cremos que houve em Pentecostes pelo menos 2 grandes milagres. O Espírito Santo capacitou aqueles crentes a falarem noutras línguas, línguas espirituais, glossolalia, que não são idiomas da terra, mas, sobretudo, o Espírito Santo capacitou aqueles homens a falarem também xenolalia, ou seja, línguas conhecidas na terra, línguas ou idiomas dos nativos, a língua materna daquela multidão de pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele dia. E Lucas dá uma lista dos diferentes lugares, dos diferentes locais. Atos capítulo 2, versículo 9, ele diz que estavam ali partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que moravam ali, tanto judeus como prosélitos eram aqueles convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. E a grande especulação, o grande assombro de todos esses que ali estavam, era exatamente a pergunta que nasce no versículo de número 7, que diz assim: atônitos se admiravam e perguntavam: não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Essa pergunta nasce aqui no versículo 7 e ela morre no versículo 11, na última parte do versículo 11, quando diz assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Versículo 7, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? Essa pergunta, não são galileus, ela tem um tom sutil, uma sutileza de preconceito e de ironia. Não são galileus? Quer dizer o seguinte: não são aí muitos deles rústicos pescadores, semi-analfabetos, gente que nunca cursou idiomas nas faculdades de Jerusalém, homens e mulheres que nunca fizeram idiomas nas faculdades da Palestina, semi-analfabetos que mal e mal o que falam é o aramaico. O aramaico nem idioma era um dialeto do hebraico. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? Mas o texto diz que ao mesmo tempo em que eles se admiravam com isso, outros zombavam e diziam: é vinho, estão embriagados. E quando eles falam é vinho e estão embriagados, aqui não tem a conotação do escândalo, como hoje, por exemplo, você vê um irmão embriagado, é um escândalo. Meu Deus, eu vi um irmão embriagado. Que não tem essa conotação do escândalo, porque vocês sabem, quem conhece minimamente de tradição judaica sabe que nas festas judaicas tem muita bebida, muito vinho, muita dança. Eles bebem muito, dançam muito. As festas judaicas duram semanas de festas, de danças, de vinho. Então não era nenhuma novidade se eles estivessem embriagados. E alguém começa a dizer: estão embriagados, é vinho. A essas alturas é normal as pessoas estarem aí com a língua mole e falando assim, meio para lá e meio para cá. Quando Pedro percebe essa confusão, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: não é vinho como vocês estão pensando. Ninguém aqui está embriagado a essa hora do dia como vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo do número 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão.
Queridos irmãos e irmãs, eu pessoalmente penso que Pedro, num primeiro momento, o pensamento de Pedro não foi fazer uma exposição, não foi fazer uma pregação. Eu penso pessoalmente, posso estar errado, mas eu penso que o pensamento de Pedro num primeiro momento não foi: eu vou levantar aqui agora e vou pregar e vou arrebentar. Foi essa a ideia de Pedro. A ideia de Pedro foi: eu vou esclarecer o equívoco, eu vou esclarecer o que está acontecendo, esse engano. Mas nessa de tentar esclarecer, o Espírito Santo, que já estava em Pedro e já estava na igreja, toma Pedro de tal modo que esse esclarecimento de Pedro se transforma num dos maiores e mais célebres sermões já pregados na história da igreja. Se tornou um grande sermão, e Pedro prega esse sermão com tanto poder, com tanta ousadia, com tanta graça, com tanta autoridade, que quando ele terminou de pregar, eu imagino Pedro terminando a sua fala, e ele se encostando num lugar, no outro, não sei, talvez parou um pouquinho, foi tomar um fôlego, e quando ele parou, talvez ele próprio não imaginou a repercussão que daria aquela mensagem, que quando ele para de pregar, Atos 2:37, que foi onde nós começamos lendo, diz que eles ficaram com o coração compungido. Você sabe o que é compungido? A palavra grega para coração compungido aqui é coração apunhalado pela palavra, é coração esfaqueado, rasgado pela palavra. Ou seja, foi como se Pedro cravasse um punhal no coração de cada um daqueles homens e mulheres, e eles agora, com os corações apunhalados, rasgados pela palavra, olharam para Pedro e para os demais apóstolos: e agora? O que a gente faz? O que nós vamos fazer? E Pedro, se fosse como alguns pregadores, eu não vim aqui criticar ninguém, longe de mim isso, mas é preciso que se diga, porque está tendo muita brincadeira no cenário da igreja evangélica brasileira, muita gente banalizando o púlpito, vulgarizando o movimento pentecostal, que se fosse alguns coaches da fé que estão aparecendo por aí, que se fosse alguns aproveitadores de situações, Pedro ia se levantar e dizer: é agora que eu vou mandar uma revelação aqui, revelação não, né? Uma adivinhação aqui de CPF, é agora que eu vou mandar, é agora, porque o povo está na minha mão, eu ganhei a multidão. É isso que Pedro faz? Não, o texto diz que Pedro responde: vocês querem saber o que vão fazer? Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele prega, convida ao arrependimento, e sabe o que acontece? Uma conversão em massa. Pela primeira vez na história da igreja, uma conversão em massa de quase 3.000 pessoas que ouviram a palavra, foram batizados e foram agregados àquela igreja, que numa única pregação, em um único culto, saiu de 120 para quase 3.000 pessoas. Em um único culto, saiu de 120 para quase 3.000 pessoas, e não parou mais, e essa igreja avança. E a minha pergunta inicial: qual o segredo desta igreja? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, antes de entrar no versículo 42, para dizer o seguinte: com todo o avanço da igreja primitiva, com tudo que a igreja primitiva significa para nós, com tudo o que a igreja primitiva significa no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, com toda a relevância, com toda a proeminência da igreja primitiva, mas nós não podemos cometer o erro, cair no erro de pensar que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, que é um erro que muitas vezes nós cometemos. Nós idealizamos, romantizamos o texto e pensamos: era uma igreja perfeita, não tinha problema, era uma igreja que não tinha problema, uma igreja redondinha, sem defeito. Isso não é verdade, não é verdade. Pelo simples fato, não existe igreja perfeita, não existe. Por exemplo, vocês acham que hoje, nas igrejas hoje, existem pessoas que mentem hoje nas igrejas? Será que tem? Na igreja primitiva também tinha. Atos capítulo 5, se lembram? Ananias e Safira.
Vocês acham que existem pessoas hoje nas igrejas que murmuram? Começam a murmurar e começam a discriminar o outro. Vocês acham que existe isso hoje em algumas igrejas? Ou nas igrejas de modo geral hoje? Existe? Será que existe? Na igreja primitiva também existia. Capítulo 6 de Atos, versículo 1, diz que houve grande murmuração dos helenistas, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vejam bem, só no versículo nós temos problema de murmuração, de discriminação e de desigualdade social, porque um grupo, que eram as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas, e as viúvas de Jerusalém estavam sendo mais beneficiadas em detrimento das viúvas helenistas. Então a igreja primitiva também tinha seus problemas internos, também tinha suas questões internas, mas é exatamente isso que me chama a atenção. Como que essa igreja consegue crescer numericamente? Como que essa igreja consegue lidar com as suas questões internas, mas ela não perde a qualidade, ela não perde a relevância? Isso me chama a atenção. Uma igreja que cresce numericamente, sem perder a qualidade, uma igreja que lida com as suas questões internas, consegue administrar as suas questões internas, sem perder a relevância, sem perder a característica de uma igreja de fato comprometida com Deus, comprometida com os valores do reino de Deus e comprometida com o evangelho da cruz de Jesus Cristo. Qual o segredo desta igreja? Versículo 42, o segredo está aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. No que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui está o segredo da igreja. Qual o segredo da igreja primitiva? Perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos agora começar pela perseverança na doutrina dos apóstolos. Se eu não conseguir falar de comunhão, partir do pão e orações, não tem problema, mas vamos pelo menos aqui na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Nós afirmamos isso, nós pregamos isso. Aliás, nós muitas vezes subscrevemos a doutrina dos apóstolos. Nós afirmamos: eu sou pentecostal, sou assembleano, pentecostal, creio nos dons espirituais, creio na contemporaneidade dos dons, eu subscrevo a doutrina dos apóstolos. Mas a pergunta é: qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que eles pregavam? Qual era a didaquê deles? Qual era o ensino? Qual era a pedagogia? O que era que eles ensinavam? Que os irmãos olhavam, ouviam e diziam: é isso aí, é nisso que nós temos que ficar, é nisso que nós temos que nos firmar. Aí está o nosso chão, aí está a nossa base. Quer dizer, os apóstolos têm um tipo de pregação, os apóstolos têm um tipo de mensagem, eles têm um modelo de ensino que é basilar, que é fundamental, que é essencial, e que a igreja entende que ela precisa se firmar, se fincar, se estabelecer e perseverar na doutrina dos apóstolos. Aí estão os pontos cardeais da fé, aí estão os pilares, aí está o fundamento, a base. Nós não podemos negociar nem abrir concessões, nós não podemos abrir mão. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que eles pregavam, que os irmãos dizem assim: é nisto que nós vamos perseverar? E Lucas escreve dizendo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Volte o teu olhar e a tua atenção aí para Atos capítulo 2, versículo de número 22. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 22. Vejam o que diz: varões israelitas. Aqui é um trecho do sermão de Pedro lá em Pentecostes. Pedro estava falando e ele chega a essa altura do sermão quando diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado
desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui está, nesses 3 versículos, 22, 23 e 24, um resumo, uma síntese daquilo que Lucas vai chamar de doutrina dos apóstolos. Daqui para frente, Lucas chamará de doutrina dos apóstolos. Daqui para frente, nós vamos ver repetidas vezes ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver nas cartas do apóstolo São Paulo, nós vamos ver nas epístolas gerais, até o Apocalipse, esse resumo aparecer, às vezes nas entrelinhas, de forma sutil, às vezes de forma explícita ou implícita, mas nós vamos sempre nos deparar, vamos sempre encontrar esse resumo do que Lucas chama de doutrina dos apóstolos, que foi a fala de Pedro em Pentecostes. Então, qual era a doutrina dos apóstolos? Primeiro, eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus não é um personagem fictício, Jesus não é uma lenda, Jesus não é um mito, ele é um personagem da história. Ele é chamado de Jesus o Nazareno, ele é de Nazaré. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que eles pregavam? Jesus não é uma lenda. Eles fincaram as estacas lá no primeiro século, eles fincaram as bases da pregação, dizendo o seguinte: o Cristo que pregamos, o Jesus que anunciamos, não é uma lenda, não é uma ficção, não é um personagem lendário, não é um personagem folclórico, não é um personagem imaginário das lendas ou dos contos gregos. Não, ele é um personagem da história. Ele é chamado de quê? Jesus o Nazareno. Atos capítulo 2 versículo 22: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno. O que eles estavam dizendo? Ele é de Nazaré, ele é Jesus o Nazareno, com quem nós vivemos com ele, nós andamos com ele, nós falamos com ele, nós comemos com ele, nós vimos ele abrir os olhos do cego, nós vimos ele abrir os ouvidos do surdo, nós vimos ele limpar leprosos, nós vimos ele expulsar demônios, nós estávamos com ele no barco morrendo de medo, parecendo que tudo ia acabar-se em tempestades, quando ele se levantou e mandou que o vento se calasse, que a tempestade se acalmasse e tudo se fez bonança. Nós estávamos com ele quando ele chegou na porta do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias, e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Ele é Jesus o Nazareno. Nós não somos pregadores de uma lenda, nós não somos pregadores de uma ficção, nós não somos pregadores de um personagem folclórico. Não, nós somos pregadores, anunciadores daquele que nasceu nas caladas da madrugada, nos arredores de Belém, que foi criado em Nazaré, iniciou o seu ministério por volta dos seus 30 anos, foi batizado por João no Rio Jordão. Após o batismo inicia o seu ministério, pregou, ensinou, viajou, andou, expulsou demônios, libertou, depois teve toda a opinião pública contra si. Quando ele então foi preso, foi julgado, sumariamente condenado a morrer morte de cruz, foi torturado, espancado, chicoteado, coroado de espinhos, colocaram uma cruz sobre os seus ombros, penduraram ele no madeiro, morreu como um criminoso comum entre 2 ladrões, foi colocado na sepultura, mas ao 3º dia ele ressuscitou dentre
os mortos, e Ele está vivo. É esta a nossa pregação. Qual era a doutrina dos apóstolos? Nós não somos pregadores de uma lenda, nós somos pregadores de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos e irmãs, nós temos enfrentado alguns problemas hoje em dia. Sabe qual é? Nós temos tido pregadores, igrejas, pastores que têm tratado a mensagem do evangelho como se Jesus não existisse, como se Jesus fosse um personagem fictício. Embora até as escolas míticas já dão a mão à palmatória que essa questão ou essa discussão do Jesus histórico se é uma coisa já superada, já não tem como questionar isso. Ele viveu, ele existiu há mais de 2000 anos, mas infelizmente nós temos visto sermões antropocêntricos, onde o homem tem tomado o centro do sermão, Jesus tem sido sequestrado do centro do sermão, e o homem tem tomado o lugar do sermão. Hinos, cânticos antropocêntricos, nem vou chamar de hinos, cânticos antropocêntricos, onde o centro não é Jesus, o centro é o próprio homem. Sermões antropocêntricos, onde o centro não é Jesus, o centro é o próprio homem. Ou seja, que mensagem é essa? Qual é a mensagem que se está passando com isso aí? Quer dizer, não tem importância eu falar de Jesus, não tem importância eu pregar sobre Jesus. Aí eu digo assim, porque tem pregador que diz: ah não pastor, mas eu estou pregando sobre José, eu estou pregando sobre Davi, eu estou pregando sobre Moisés. Eu digo o seguinte: se vira, arruma o lugar e coloca Jesus aí no meio, porque Ele é o centro, Ele é o centro, a Bíblia inteira aponta para Ele. Eu já fui questionado, alguém já perguntou para mim: pregador, você não crê em toda a Bíblia? Você só prega no Novo Testamento? Você não crê no Antigo? Claro que eu creio, eu não sou doido. Eu creio em toda a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Creio na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio sim, não tenho dificuldade nenhuma sobre isso. Eu prego também sobre os personagens do Antigo Testamento, falo também sobre Moisés, prego também sobre Davi, prego também sobre Raabe, prego também sobre Josué, desde que desemboque em Jesus, porque o centro é Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Conta-se, eu gosto sempre de relatar isso, porque conta-se que um certo pregador, jovem pregador, estava pregando, à sua retaguarda estava um velho pregador, considerado príncipe dos pregadores, ninguém menos do que Charles Spurgeon, atrás do jovem pregador. E aquele jovem pregava e pregava. Quando ele terminou o seu sermão, foi até o Charles Spurgeon e perguntou a ele: como foi meu sermão? Ao que o Spurgeon respondeu: muito pobre. Pobre? Pobre. Ah, mas eu construí muito bem o meu sermão. Meu sermão foi muito bem elaborado, teve começo, meio e fim, argumentei cada ponto. E Spurgeon respondeu: parabéns pelo sermão, muito bem construído. Você seguiu à risca a homilética, mas você não falou de Jesus. E o pregador olhou para o Spurgeon e disse assim: ah, pregador, mas eu falei o que está no texto, eu preguei o que está no texto, e o texto não estava falando de Jesus. E a gente não tem que falar de Jesus se o próprio texto não está falando de Jesus. Eu preguei o que está no texto e o texto não estava falando de Jesus. Spurgeon olhou para o rapaz e perguntou a ele: moço, você sabia que aqui na Inglaterra, de toda a cidade, de toda a aldeia, de todo o vilarejo, tem uma estrada que dá em Londres? Ele disse: sim, eu sei, pois assim é a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. Todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. Se você ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão apontando quem? Cristo. Continue lendo a Bíblia, você vai chegar nos livros históricos que começam em Josué, eles apontam quem?
Cristo. Leia mais um pouquinho a sua Bíblia e você vai chegar nos livros poéticos que começam em Jó. Para quem eles apontam? Cristo. Continue lendo a Bíblia, você vai chegar nos livros proféticos que começam em Isaías. Apontam quem? Cristo. Isaías, inclusive, o considerado o profeta mais messiânico, que mais profetizou a respeito do Messias. Leia mais um pouquinho a sua Bíblia, você vai chegar no Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, João, os 4 evangelhos. Do que eles estão falando? Nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Leia mais a Bíblia, você vai chegar no primeiro livro de história da Bíblia, que é de história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Do que Atos trata? Uma igreja cheia do Espírito Santo que anuncia Cristo. Leia a Bíblia, você vai chegar nas cartas de Paulo. Qual foi o grande tema de Paulo? Paulo chegou ao ponto de dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o tema do bom pregador. Paulo chegou ao ponto de dizer, quando na região da Galácia os crentes estavam se submetendo ao jugo da escravidão, os judaizantes estavam querendo acabar com a pregação do evangelho, numa tentativa de judaizar a fé, Paulo escreveu, capítulo 6, versículo 14 da carta aos Gálatas: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Leia mais a sua Bíblia, você vai chegar nas cartas gerais. Qual é o grande tema das cartas gerais? Hebreus capítulo 1, versículo 1, o autor da carta aos Hebreus chega ao ponto de dizer: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas nestes últimos tempos tem nos falado por intermédio de quem? Do seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Leia a Bíblia e você vai chegar no livro do Apocalipse. Qual é o grande tema do Apocalipse? Eu te digo hoje à noite sem titubear, o grande tema do Apocalipse não é a besta, não é o dragão, não é o falso profeta, não é o anticristo. O grande tema do Apocalipse também não são as 2 testemunhas, nem os 144.000, nem os 7 anjos que tocam 7 trombetas. O grande tema do Apocalipse é o Cordeiro que foi morto, mas venceu e vive para todo sempre. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor pelo século dos séculos. Cale-se a terra, trema o inferno perante aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o centro da vida, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro da história. Aleluia, aleluia, aleluia. E esse Jesus está aqui esta noite. Jesus está aqui esta noite. E esta igreja está de pé porque esta igreja está firmada nele. Ele garantiu, dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que tem algumas igrejas? Igreja é instituição, nós temos que fazer a separação: igreja organização e igreja organismo. Sabe por que tem algumas igrejas organização, igreja instituição, abrindo falência, estão morrendo? A Europa infelizmente tem entrado numa rota onde já hoje é considerada pós-cristã. A Europa, que foi considerada o berço do protestantismo, é considerada hoje pós-cristã. Igrejas, templos que foram palcos de grandes avivamentos, de grandes avivalistas, de grandes pregadores, e hoje a frieza espiritual se abateu sobre grande parte da Europa, por que não dizer sobre toda a Europa? Os Estados Unidos não ficam para trás, e aqui no Brasil, apesar da efervescência evangélica brasileira, mas nós temos visto que algumas igrejas, organização,
instituição, estão abrindo falência, se não do CNPJ, da sua própria vida espiritual. Estão até muitos templos superlotados, mas vazios da ação do Espírito Santo. Tem show, tem programação, tem gente famosa, tem entretenimento, mas não tem o principal. A base é Jesus Cristo, Se nós tirarmos Jesus do nosso sermão está vazio. Se nós tirarmos Jesus da nossa pregação está vazia. Se nós tirarmos Jesus do centro do culto, nosso culto não passa de um paganismo barato. Se nós tirarmos Jesus da nossa reunião, a nossa reunião não passa de um ajuntamento qualquer. Mas se nós colocarmos Jesus aqui no centro, pode ter certeza, esta igreja vai avançar, porque Jesus é o centro. Aleluia. Qual era a doutrina dos apóstolos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus não é uma ficção, Jesus não é uma invenção, Ele é real. Jesus, o Nazareno. Segundo, qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos pregavam e ensinavam, pregavam e diziam o seguinte: Jesus viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Vejam, Atos capítulo 2, versículo 22 ainda: atentai ou atendei a estas palavras, varões israelitas: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Era isso que eles pregavam. Jesus viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Vocês já prestaram atenção que sempre quando chega Semana Santa ou Semana do Natal, final de ano, aí exibem novelas, exibem os teatros, fazem as suas apresentações teatrais, o cinema exibe filmes, aparecem as séries em alta nas plataformas, na televisão, contando a história de Jesus, entre aspas, né? História de Jesus, entre aspas. E vocês já prestaram atenção que nos teatros, no cinema, nas novelas, nos filmes, há sempre a ideia de tentar jogar Jesus no descrédito. Há sempre a tentativa de jogar Jesus no descrédito. Como? Há sempre a ideia de que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Já prestaram atenção nisso? Como é que eles gostam de deturpar e passar lá? Jesus teve um... E eu já ouvi atrevidos, sem o temor de Deus, dizer: vocês ainda querem argumentar teologicamente. Vocês cristãos não dizem que ele era 100% homem, 100% Deus? Ou 100% Deus, 100% homem? Então, se ele era 100% homem, também foi tentado. Dá vontade de dizer: sim, infeliz, ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas sem pecado. Você sabe quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? João bradou dizendo, quando ele foi se aproximando para ser batizado por João, João bradou dizendo: está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Antes, quando perguntaram a João quem ele era e chegaram a cogitar a possibilidade de João Batista ser o próprio Cristo, João Batista disse: agora vocês exageraram e forçaram a barra num tanto que eu não sei nem como somar ou como calcular essa forçada de barra que vocês deram, porque este que vocês estão falando, eu, agachado, não sou digno de desatar as correias de suas alparcas, não sou digno. E tem mais uma coisa: eu batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E depois, mais tarde, chegou a notícia para João dizendo: João, sabe aquele que você foi o precursor? Sabe aquele que você anunciou? Sabe aquele que você disse é o Cordeiro de Deus? Pois é, está tendo mais discípulos do que você, mais seguidor do que você, está fazendo muito mais do que você. João Batista diz: é isso mesmo, importa que ele cresça e que eu diminua. Quem é Jesus? Cordeiro de Deus, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem pecado. É ele, puro, imaculado, Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito. É ele, Jesus, viveu uma vida santa. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Eu vou ser radical na minha fala aqui agora. Se um dia alguém me provar por A mais B, se alguém me provar cientificamente, se alguém me provar teologicamente, se alguém me provar filosoficamente que Jesus é um embuste, que Jesus é uma farsa, que Jesus não é nada disso, está provado aqui na ciência, está provado aqui na teologia, está provado aqui na filosofia, isso nunca vai acontecer. Mas se acontecesse, eu ainda fico com Jesus, porque não tem ninguém que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode ser comparado a ele. Ele é perfeito, ele é santo, ele é puro, ele é inigualável, ele é incomparável. Alguns tentaram jogar ele no descrédito. Sim, na história nós temos aí vários relatos de gente que tentou jogar Jesus no descrédito. Por exemplo, eu posso citar frases de zombaria, como de John Lennon, por exemplo, que chegou a dizer: nós teremos mais seguidores do que Jesus, seremos mais populares do que Jesus, seremos mais famosos do que Jesus de Nazaré. E por que não citar ainda Karl Marx, com a sua famosa frase que a religião é o ópio do povo, com um ataque frontal ao cristianismo? Era do cristianismo que ele estava falando ou se referindo. E por que não citar ainda Voltaire, o grande pensador francês, que disse: não vai 100 anos e a Bíblia vai virar um simples objeto de museu e o nome de Jesus não vai ser mais lembrado por ninguém. Há muito tempo que Karl Marx, John Lennon, Voltaire jaz no sepulcro e a Bíblia continua best-seller mundial, e o nome de Jesus continua adorado no céu, invocado na terra e temido no inferno pelos demônios. Irmãos e irmãs, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, como disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas você segue aquele andarilho da Palestina? Eu digo, é ele mesmo que eu sigo. Mas você é discípulo daquele pregador da Galileia? Sim, eu sou discípulo dele mesmo. Mas ele morreu numa cruz? Pois é, eu sigo ele. Mas ele foi envergonhado e humilhado publicamente? Pois é, mas eu sigo ele, porque mesmo sendo humilhado publicamente, a grande humilhação pública na verdade não foi dele. A grande humilhação pública, eu vou mostrar para vocês de fato de quem foi a grande humilhação pública. Basta você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. Aqui está de quem foi de fato a grande humilhação pública. Está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e
despojando. Olha aí o versículo 15: e despojando, diga bem forte, igreja, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, aleluia. Por isso eu prego Jesus, porque Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é santo, 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 eternamente santo. Em terceiro lugar, qual era a doutrina dos apóstolos? Que era que eles pregavam? Eles pregavam e diziam o seguinte: a morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz foi um desígnio eterno de Deus. O que eles pregavam? A morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz foi um desígnio eterno de Deus. Eu disse aqui no começo que antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. O que aconteceu há mais de 2000 anos aqui nesse espaço-tempo foi o evento da crucificação. Mas a cruz estava na agenda de Deus lá na eternidade passada. Por isso Pedro, escrevendo a sua carta, disse assim: Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E mais uma vez aqui Pedro, pregando em Pentecostes, ele diz assim, versículo do número 23: sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, foi desígnio eterno de Deus. Ele não foi um insurgente político, um revolucionário político. Ele não foi um revolucionário que quis tomar o trono de César. Pelo contrário, ele disse: meu reino não é desse mundo. Vocês estão preocupados com o trono de César? Que trono de César me interessa? Jesus se interessar por trono de César? Isso não me interessa. Meu reino não é desse mundo. Pilatos caiu na bobagem, perdão pela expressão, mas eu digo bobagem, porque ele quis debochar de Jesus. Quando Jesus falou assim para ele, capítulo 18 de João: eu vim para dar testemunho da verdade. Quando Jesus disse dar testemunho da verdade, Pilatos ironizou Jesus e perguntou para ele assim: que é a verdade? Porque verdade era objeto de debate dos filósofos. Quem discutia a verdade era a alta filosofia grega do primeiro século. Vem você, um pregador galileu, carpinteiro de Nazaré, que o seu próprio povo está contra você, falar para mim de verdade? Que é a verdade? E aí Jesus não respondeu nada para ele, Jesus ficou calado. Que é a verdade? Jesus ficou calado, olhando para ele assim. E aí o texto parece ter uma pausa. Por que eu digo parece ter uma pausa? Porque quando Pilatos pergunta que é a verdade, Jesus fica em silêncio. Pilatos se perde no olhar de Jesus, volta para a multidão e diz: eu não vejo nele crime nenhum. Sabe por quê? Porque quando Pilatos perguntou assim: o que é a verdade? Jesus parou e ficou olhando para ele. Ó a verdade. Ali estava a verdade encarnada. Porque verdade no Evangelho, pastor Neemias, não é um conceito filosófico. Verdade no Evangelho não é um conceito doutrinário. Verdade no Evangelho não é um conceito teológico. Verdade no Evangelho é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. O que foi que ele disse? Quando Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vais. Porque Jesus tinha dito: vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Que foi quando Filipe perguntou.
Aí quando Jesus falou que vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho, João capítulo 14, aí o Tomé disse assim: Senhor, agora o Senhor exagerou, porque a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como é que vamos saber o caminho? Aí Jesus tomou a palavra e disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não fez a verdade, Jesus não criou a verdade, Jesus não inventou a verdade, Ele é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a verdade. Era essa a doutrina dos apóstolos, era isso que eles pregavam. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi um desígnio eterno de Deus. Estava na pauta de Deus, estava na agenda de Deus. Tem uma cruz, tem uma cruz. Por isso ele olhou para os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus diz: no fim do meu caminho tem uma cruz. Quer vir comigo? Pode vir, mas no meu caminho tem uma cruz lá na frente. Mas tem uma coisa: se você se negar a si mesmo, assumir a cruz e seguir comigo, você pode até perder a vida, mas essa perca não é perca, porque na verdade você vai estar encontrando a verdadeira vida. Quarto, qual era a doutrina dos apóstolos? O que era que eles pregavam em quarto lugar? Eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente. Não foi um pensamento, não foi uma imaginação, não foi que um dia eles estavam lá num culto, aí uma irmã levantou lá e disse: irmão Pedro, deixa eu dar um testemunho aqui, sabe, eu tive um sonho essa noite e eu sonhei que Jesus tinha ressuscitado. Não foi isso, não. Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente. Atos capítulo de número 2, versículo de número 24: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus ressuscitou corporalmente, ressuscitou, apareceu aos 12, primeiro apareceu às mulheres. As irmãs aqui deveriam ficar orgulhosas no bom sentido da palavra. Primeiro apareceu para as mulheres, privilégio das mulheres. Vão e conta para os seus irmãos. E quando elas foram contar, os discípulos não acreditaram, porque era o testemunho de mulher, e mulher naquela cultura e tradição não tinha valor. E sabe o que Jesus fez quando se encontrou com eles? Marcos capítulo de número 16, primeira coisa que Jesus fez: lançou em rosto a dureza de coração, porque não creram que ele havia ressuscitado, só porque tinha sido anunciado pelas mulheres. Jesus ainda criticou eles ainda. Apareceu às mulheres, apareceu para os 12, para os 11, né? Apareceu depois para Tomé em particular. Tomé, Senhor meu, Deus meu, Senhor meu. Foi aparecer. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, diz que ele apareceu a Cefas, apareceu a Tiago. Aí Paulo diz assim: depois também apareceu a mim como um nascido fora do tempo. E aí Paulo diz assim: ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive ainda hoje. Paulo escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. E sabe, irmãos, esta era a pregação da igreja primitiva. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Hoje a gente diz assim: Cristo vive, Jesus ressuscitou. E tem gente que fica assim olhando para cima: parece que quando era criança minha avó me contava essa história. Jesus ressuscitou, parece que a ceia passada o pastor pregou sobre isso. A igreja primitiva não, a ressurreição de Jesus era caro, era um tema caríssimo para a igreja primitiva. E olha, pregar que Jesus ressuscitou hoje é uma maravilha, hoje é uma maravilha. Mas lá no primeiro século, pregar que Jesus ressuscitou era correr risco de vida. Porque você está dizendo o seguinte: você tá querendo contrariar César? Você está querendo desmentir Herodes? Você está querendo contrariar o império? Você está me dizendo que aquele andarilho que apanhou, foi crucificado, foi sepultado, está vivo? Isso é uma vergonha para o império. Olha o que você fala. A igreja primitiva diz: é isso mesmo, ele ressuscitou dentre os mortos.
Ele está vivo. Vejam, o apóstolo São Paulo pregando, ele estava pregando em Atenas, na verdade, debatendo ali alguns filósofos epicureus e estoicos. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 18. Epicureus e estoicos eram filósofos epicureus e estoicos, duas escolas que estavam contendendo com Paulo, perguntando o seguinte: o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses. Por que eles estavam chamando Paulo de tagarela e dizendo que ele parecia pregador de estranhos deuses? O próprio versículo responde: porque pregava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição incomodava eles. Mas a igreja primitiva cria e pregava que Jesus é juiz de vivos e de mortos. Abra sua Bíblia rapidamente, já vou encerrar. Atos capítulo 10, versículo de número 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Está Pedro lá pregando na casa de Cornélio, centurião Cornélio, gentil, que havia se convertido ao evangelho. Aí Pedro diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Aqui está o eixo, aqui está o centro, aqui está o cerne, aqui se fecha a nossa pregação, aqui está o centro e o cerne da nossa pregação. Qual é o eixo? Qual é o cerne da nossa mensagem? O eixo, o cerne da nossa mensagem é que quem teve o último e grande brado da vitória não foi Caifás nem Anás. Quem teve o último e grande brado da vitória não foi César, nem Herodes, nem Pilatos, nem Barrabás. Quem teve o último e grande brado da vitória não foi a multidão incitada que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Quem teve o último e grande brado da vitória não foi a morte, não foi a sepultura, não foi Satanás, não foi o inferno. Quem teve o último e grande brado da vitória foi aquele que venceu a morte e bradou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, aleluia. Irmãos, é por isso que eu digo com paixão na minha alma, não faz sentido o mormonismo pregar a doutrina da ressurreição, porque Joseph Smith não ressuscitou. Não faz sentido o espiritismo pregar a doutrina da ressurreição, porque Allan Kardec não ressuscitou. Não faz sentido o islamismo pregar a doutrina da ressurreição, porque Maomé não ressuscitou. Não faz sentido o budismo pregar a doutrina da ressurreição, porque Buda não ressuscitou. Mas no cristianismo, há mais de 2000 anos, nos arredores de Jerusalém, era domingo de manhã, domingo de madrugada, e 3 mulheres foram levar algumas especiarias aromáticas para perfumar o corpo de Jesus, para ajudar no processo de purificação. Qual foi a surpresa delas? Quando chegaram lá, a pedra estava fora do lugar. Tentaram olhar dentro do túmulo para ver se viu alguma coisa, não viram nada. O lenço dele estava dobradinho lá, o lençol jogado no chão, a sepultura vazia. Elas começaram a ficar desesperadas, e de repente um ser angelical com roupas resplandecentes olhou para aquelas mulheres e disse: por que buscai dentre os mortos aquele que não está
está mais aqui, porque vive para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, senhores e senhoras que ouvem a voz deste simples pregador, sabe qual é a grande paixão da minha alma? A grande paixão da minha alma é em saber que a minha pregação não termina em um cadáver, a minha pregação não termina em um defunto, a minha pregação não acaba em uma sepultura. A minha pregação é consolidada, é confirmada, é concluída naquele que venceu a morte, que tem a chave do inferno e da morte. Em breve voltará montado em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vive. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. É por isso que essas reuniões aqui de segunda-feira em Betim não é uma missa de sétimo dia. Isso aqui não é uma missa de sétimo dia. Isso aqui é o ajuntamento de homens e mulheres salvos, lavados no sangue do Cordeiro. Ele ressuscitou, está viva. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque Ele vive. Vamos todos. Posso crer